Que o Senhor nos ajude a ser um edificador por meio da palavra do Senhor. Que nós possamos receber a tua palavra com coração aberto e que nós tenhamos entendimento pelo Espírito Santo. Amém. Graças a Deus, irmãos. Talvez o nosso desafio também nesses dias até eu digo que seja ministrarmos algo que esteja muito relacionado com a condição e situação dos nossos irmãos que se encontram em perseguição ou em dificuldade para poder provar de uma maneira mais intensa que nós podemos provar aos domingos ou quando nós nos reunimos como célula o grande amor de Deus. Mas eu queria uma coisa mais prática para iniciarmos. Amai-vos uns aos outros. Mas eu gostaria que vocês provassem de um pequeno aspecto do amar-vos uns aos outros. É o aspecto do abraço. Eu queria que vocês provassem um pouco disso, pode ser? Amai-vos uns aos outros. Ainda que você tenha cumprimentado muita gente, aproveita esse momento e prova um pouco do amar-vos uns aos outros. Sabe que vocês estão provando de um privilégio que muitos dos nossos irmãos que estão no campo não podem ter. E é um privilégio maior ainda poder olhar para vocês por conta de um abraço, vocês estão todos rindo. Dessa maneira que nós provamos o amor de Deus. De uma alegria que inunda, que transborda. E se nós cultivarmos cada vez mais isso, muito mais de Deus nós vamos poder provar. Eu quero ministrar para vocês nessa noite, está muito relacionado com a comunidade de Deus, com o interesse relacional de Deus. Vamos falar de algo que nem existia e eu já fico imaginando. Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, juntos, podendo abraçar-se. E aí vocês vão falar assim, isso não tem na Bíblia, eu direi, não tem. Vou me permitir viajar. Mas eles estavam juntos. Eles andavam na eternidade. Cada um dentro do seu papel. Se abraçavam, se comunicavam. Viam uma situação relacional. E até por isso, que quando da criação, foi tudo estabelecido de uma maneira relacional. Até a maneira como se lançaram para fazer as coisas. Ou a intenção ao fazer o homem. Façamos o homem. Façamos. Já era algo próprio da pessoa de Deus. A pessoa do relacionamento. Não vamos fazer tal qual nós somos. Realmente o cria e o dá a um lugar maravilhoso, excelente, onde poderia existir ou existiu o melhor de todas as coisas, onde esse homem poderia se satisfazer, poderia ser totalmente beneficiado por conta de um Deus cheio de interesse no relacionamento, cheio de interesse em algo que processe prazer. Relacionamento dá prazer.
E o que é mais engraçado é que, após toda aquela construção, toda aquela arquitetura, vindo os animais, vindo o homem, depois vindo a mulher, esses caras deram uma mancada. O primeiro aspecto relacional que nós vemos ser rompido. Nós estamos nus. Nós estamos nus. E aí ela, para onde você vai? Eu vou correr para o outro lado. Eu estou nu. Ela também, vou correr para o outro lado e estou nua. Deus, no seu aspecto relacional, vem até o Éden, vem até aquele lugar maravilhoso construído e chama para Adão: Adão, onde você está? Adão, ele aparece todo envergonhado. Eu não sei exatamente quais as partes que Adão quis descobrir, né? Você me chamou, fiquei com vergonha porque eu estava nu. Mas olha para ele: quem te disse que você estava nu? Aquele aspecto relacional existiu de maneira simples, algo que as crianças têm. A criança não se importa de estar nu. A criança gosta de estar nu. Porque reconhece um estado relacional. Eu quero que vocês leiam comigo Gênesis no capítulo 3, que é onde eu estou tentando ilustrar para vocês. A partir do verso 1, diz o seguinte: ora, a serpente era mais astuta que todas as animais do campo que o Senhor Deus tinha feito. E esta disse à mulher: é assim que Deus disse: não comereis de toda a árvore do jardim? E disse a mulher à serpente: do fruto das árvores do jardim comeremos, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus: não comereis dele. Não comereis dele, nem nele tocareis, para que não morrais. Então a serpente disse à mulher: certamente não morrereis, porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes se abrirão os vossos olhos, e sereis como Deus, sabendo o bem e o mal. E viu a mulher que aquela árvore era boa para se comer, e agradável aos olhos, e a árvore desejável para dar entendimento. Tomou do seu fruto e comeu, e deu também a seu marido, e ele comeu com ela. Então foram abertos os olhos de ambos, e conheceram que estavam nus. Cozeram folhas de figueira, e fizeram para si aventais, e ouviram a voz do Senhor Deus. Passeavam no jardim pela viração do dia, e escolheram-se Adão e sua mulher na presença do Senhor Deus entre as árvores do jardim. Chamou o Senhor Deus Adão e disse: onde estás? E ele disse: ouvi a tua voz soar no jardim e temi, porque estava nu e escondi-me. Deus disse: quem te mostrou que estavas nu? Comeste tu da árvore que te ordenei não comesses? Então disse Adão: a mulher que me desse por companheira, ela me deu da árvore e comi. E disse o Senhor Deus à mulher: por que fizeste isso? E disse a mulher: a serpente me enganou e eu comi. E aí? Eu quero abordar os aspectos do que Deus tinha dito ou não dito. Mas Deus, a palavra ali mesmo testifica de que ele vinha na criação do dia para ter com o homem e com a mulher um aspecto de relacionamento, um aspecto de comunidade. Deus já vivia em comunidade. Ele tinha um interesse que essa comunidade fosse estendida. Nós vemos depois que a palavra de Deus diz que o propósito, o plano, a vontade de Deus era de ter uma família de muitos filhos. E que todos fossem conforme seu filho Jesus. Família, relacionamento, é o aspecto comunitário mais centrado na vontade de Deus. Mais predominante
vocês podem alegar assim, mas nós fazemos parte de uma comunidade chamada igreja. E esse aspecto é o aspecto relacional de Deus também. Sim, mas desde que todas as famílias tenham no seu DNA essa consistência do relacionamento. Somente famílias fortes vão fazer com que a igreja seja forte. Famílias fortes, se relacionando fortemente, também trazem o aspecto relacional de Deus. Mas isso tudo começa nas nossas casas. Deus, em todo o seu interesse, o seu querer, nos fez luz. E não é essa nudez vergonhosa, essa nudez que deixa qualquer um constrangido. Nós acabamos achando que nudez hoje é falta de pudor, mas por conta da distorção que houve. Deus criou Adão e Eva. Os aspectos relacionais, onde é uma um aspecto íntimo maior, é o aspecto da nudez. Ao nos tornarmos marido e mulher, nós vamos nos transformar em uma só carne estando nus. Ao convivermos com filhos, irmãos, o nosso maior aspecto relacional vai ser a nossa nudez emocional. Tudo leva para esse lado. Nós devemos estar sempre nus. E nesse caso não é essa nudez física, de roupa, é aquela exteriorização daquilo que na verdade nós somos. Porque muitas vezes nós queremos nos esconder atrás das nossas roupas, atrás das nossas máscaras, atrás das nossas armaduras. Mas Deus nos vê como nós somos. E é isso que Ele espera de nós. Muitas vezes nós somos bonzinhos, nós somos amáveis. Quando a nossa natureza está desvendada diante de Deus, e nós não somos nada. Na verdade, tudo que nós somos e que Deus vê, se fôssemos requerer merecimento, nós já estaríamos no pó. Porque do pó nós viemos. Mas Deus já sabia disso, Deus reconhece tudo isso. Mas nós precisamos entender que é um aspecto relacional muito importante para Deus, que é estarmos sempre nus. Nos mostrarmos como nós realmente somos, para que sejamos transformados por Deus. Adão se viu nu, mas ele percebeu-se nu por conta de uma irresponsabilidade. E qual é a tendência de nós mascararmos as coisas que nós fazemos? É jogar a culpa sempre no outro. A culpa não é minha, a culpa é da mulher. Foi a mulher que o senhor me deu. A mulher fala, a culpa não é minha, a culpa é da serpente que o senhor pôs no jardim. E que o meu marido deu o nome para ela. Nós sempre desviamos o foco. Nós não queremos ser o alvo central quando nós erramos. É daí que vem essa dureza em nós de pedirmos perdão. Essa dureza em nós de não reconhecermos que para termos um relacionamento aberto, límpido, nós precisamos reconhecer quem nós somos e onde nós falhamos. E muitas vezes nós vamos ter que reconhecer que mesmo não sendo intencional o nosso erro, nós precisamos corrigir, nós precisamos retratar, nós precisamos aceitar. Então, depois de tudo dado ao homem, uma família dada ao homem, porque ainda não existiam filhos, mas já estava ali se instituindo uma família. Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, Adão e Adão mulher. Um dia eu falei que o nome de Eva era Adão, as pessoas estranharam. O primeiro nome de Eva foi Adão. Então nós estávamos ali, uma família, uma comunidade sempre. Mas o aspecto do erro, o aspecto de ouvir as vozes
Sem tirar que Adão tinha culpa desse negócio aí, tá? Adão era muito culpado, né? A mulher gosta muito de ouvir coisas boas, bonitas, e ele deixou de fazer isso. E a serpente usou disso, né? Falei, não é bem assim, pode fazer. E ela deu ouvido. Então, Adão tinha culpa desse negócio. Mas não é sobre isso que eu vou tratar. Só que, por conta desse erro, ou pela própria escolha de Adão e de Eva, eles se separaram dessa realidade generosa de Deus. Eles tiveram que ser apartados disso. Deus, então, os expulsa do jardim, os expulsa daquele lugar, e então a carnalidade, os desejos. E quando nós olhamos para Eva ouvindo a serpente, nós vemos os 3 erros fundamentais, ou as 3 características que nos levam ao erro, nos levam ao pecado, que é cobiçar com os olhos, cobiçar com a nossa carne, sermos soberbos. Dá esse nome, concupiscência dos olhos, concupiscência da carne, e a soberba da vida. Estavam ali. Era bonito aos olhos. Era boa de se comer. Eu vou ficar conhecedor de todas as coisas. Vai também ser expulso por não ser obediente. Mas então, agora nós nos vemos nus. Puxa vida, por que Deus nos deixou nus nesse lugar? Porque é um aspecto relacional. Onde você não tem de escolher. É onde eu não tenho de escolher. Isso, hoje, transformado em algo pervertido. Hoje não, hoje as pessoas querem ficar nus por aí. Só que elas querem ficar nus por conta de outros desejos, embora a concupiscência dos olhos da carne ali seja a soberba também. Mas não era dessa nudez que eu gostaria de enfatizar. Eu quero enfatizar que quando você está nu diante do seu irmão, nu diante da sua irmã, do seu pai, da sua mãe, demonstrando quem você realmente é, o aspecto harmônico da familiaridade, ele existe. É muito mais prático para um pai, ou para uma mãe, ou até mesmo para um filho, quando ele vê na nudez, quando ele vê na fragilidade, na limitação de um para com o outro, a sua condição, e aceitar. Jesus, ao olhar para as multidões, ele os via nus. E é por isso que ele se compadeceu. Vendo as multidões, Jesus se compadeceu de tal forma que ele disse: estão tão nus, estão mostrando que não tem pastor, não tem direção, não estão sendo cuidados, não estão sendo zelosos e não há zelo por eles. Jesus os viu como nus. O aspecto físico de nudez nos faz entender que as pessoas invadiram a nossa privacidade, invadiram o nosso interior, invadiram o nosso ser. Se qualquer um de vocês e de nós estivermos no banheiro e entrar alguém do sexo oposto, vai todo mundo ficar à vontade? Vocês ficam à vontade? Vocês ouviram a minha pergunta, não? Falar do banheiro é ruim? Tá bom. Vocês estão no seu quarto, após o banho, e entra qualquer uma pessoa estranha ali, todo mundo fica à vontade. É gripe. É uma invasão. Uma invasão. Mas, se o seu filho entrar, sua filha, se você tem liberdade para andar nu na sua casa com seus filhos, com sua esposa, com seu esposo, isso não seria nada demais, né? Tem gente que vai para o banheiro, deixa a porta aberta e está tudo bem.
filho vai lá e fica conversando. A filha vai e fica conversando. O pai vai e fica conversando, sabe? Não tem nada demais. Por quê? É o aspecto relacional. Para alguns isso é bobagem, né? Tabu? Não, de jeito nenhum. Eu não tenho problema que me vejam nu ou fazendo qualquer coisa em casa nu. Mas a questão é mais de me sentir bem. Eu gosto de ficar no banheiro trancado. Não é assim, o banheiro é muito pequenininho, né? Mas eu gosto. O banheiro fica... Se estiver aberto, eles estiverem passando para lá e para cá, não tem problema nenhum. Mas quando nós vemos que esse aspecto traz o aspecto de familiaridade, de relacionamento, de crescimento, porque isso traz crescimento. Quando nós nos mostramos como somos, nós crescemos e as pessoas crescem. Ninguém precisa começar a apontar o defeito um do outro. Apontar o meu defeito. Gente, eu sei os meus defeitos. E não são poucos, são muitos. Por isso que eu adoro a Deus. Deus é bom demais. Mas porque eu tenho essa nudez diante de Deus também. E mesmo que eu não tivesse, Deus me conhece. Mas eu prefiro não ter máscaras, eu prefiro não ter e não esconder. Mas eu falo desse aspecto e pedi para que vocês provassem do abraço, do amor de Deus, né? De amarmos uns aos outros. Porque a minha preocupação maior em termos de relacionamento é que nós podemos e temos o privilégio de provar disso. Vivendo onde nós vivemos, com quem vivemos. Mas nós não nos damos conta de que esse valor, que é um valor alto, que é precioso, tem sido negado para os nossos irmãos que estão longe de nós, estão nesses países que impedem a pregação do Evangelho. Muitas vezes alguns estão tão isolados no meio de uma multidão, eles não conseguem ter esse aspecto do amar uns aos outros, simplesmente um abraço. Eles dependem de nós por isso. Eles dependem. Mas eu ainda me preocupo com uma outra coisa também. Nós estamos sentados em meio a uma multidão. Muitos de nós ainda se sentem solitários. Não nos sentimos como se estivéssemos em uma família. Não nos sentimos com total liberdade para desnudarmos do que nós somos. Alguns porque não querem, outros porque querem se preservar, e alguns porque ainda não encontraram um ambiente relacional saudável, gostoso, por encontrar muitas vezes, dentro de uma liberdade que nós temos, um lugar sem muito espaço para ser aceito. Por isso que Deus, na pessoa de Jesus, fez com que nós nos sentíssemos amados, que nós nos sentíssemos amparados. Por isso que a palavra de Deus diz, Ele nos amou primeiro. Nós nem merecíamos, mas Ele nos amou primeiro. Ele quis que nós estivéssemos por perto, mas Ele quis também que através do seu amor nós nos amássemos, que nós tivéssemos esse aspecto de relacionamento uns com os outros. E da mesma maneira que o Senhor nos trouxe para perto, Ele quer que você também esteja perto. Eu ministrei na última vez sobre mutualidade, suportarmos, amarmos uns aos outros, respeitarmos, sermos submissos, os traços da mutualidade. Porque é nisso que nós vamos experimentar esse aspecto de família. Eu não quero simplesmente dizer que tenho uma família. Eu tenho uma família. E essa família me traz relacionamentos onde muitas vezes eu vou ser machucado, mas eu vou permanecer. Onde eu vou machucar e eu vou ter que me retratar para que a pessoa também permaneça. E a grande verdade é que o lugar onde mais nós nos machucamos é a família. Mas também é o lugar onde nós mais somos tratados. É onde nós mais somos aproximados.
Ou ninguém foi ferido por alguém muito próximo? Ou aqui vocês são diferentes de mim? Porque eu já fui ferido por alguém próximo. Mas eu posso garantir para vocês que eu também já feri muito. Nós não podemos perder de vista que nós fomos criados como seres de relacionamento. Isso está no DNA de Deus em nós. E Deus, ao enviar para nós o Espírito Santo, Ele nos conduz para isso. Não dá para fazer parte da família de Deus sendo um ermitão. Não dá para dizer que somos de Deus se nós não pertencemos à família de Deus. Se nós não amamos a família de Deus. Se nós não vemos as pessoas que Deus resgatou como sendo algo precioso. Eu não estou falando de classe social, não estou falando se você é bonito, se você é feio, se você tem muito cabelo, se você tem pouco cabelo. Estou te dizendo que, como você é, Deus te amou, Jesus te amou e te trouxe para perto. E como família, você deve viver. Ser esse representante familiar. Agora, para nós, o Evangelho já aconteceu. E nós entendemos que nós não podemos parar nisso daqui. O Evangelho não está encoberto para nós, já foi todo revelado. O Evangelho do Reino de Deus já nos foi dado, nós devemos dar e receber, dar e receber. Nós devemos, com tudo que nós recebemos, transmitir. Nós devemos buscar as vidas que estão perdidas. Nós devemos amar os que estão perdidos. Opa, agora perdoa isso. Falou de amar aqui dentro da igreja, dentro da comunidade, dentro da família, está fácil. Agora você está falando de amar lá fora. Tem que amar. E para alguns vai dizer o seguinte: é fácil amar lá fora. Já viu? Já conversou com o evangelista, né? O evangelista, ele ama todo mundo. Não deles. Nós também devemos amar todo mundo. Nós devemos ir além das pessoas aqui fora. Não somente aqueles que a gente vê que está como ovelha sem pastor. Mas nós devemos amar o nosso inimigo. Está indo longe demais essa palavra, né? Acho que é melhor parar por aqui, porque daqui a pouco você vai falar que eu vou ter que ir lá e abraçar o inimigo. Exatamente isso. Exatamente isso. Sabe por quê? Porque foi isso que Deus fez. Deus criou o homem. O homem se tornou inimigo de Deus. Mas Deus foi e abraçou esse inimigo. E resgatou. E mais do que isso, esse inimigo estava nas mãos da Isis. Já passando nas vitrines, nos vídeos e nas telas de TV. Ajoelhados. Predestinados para a morte. Inimigo de Deus. Olha, hoje é bem provável que se você tiver um inimigo seu, diante de uma situação, de uma condição de morte, é bem provável que você fale assim: atira logo, senão eu vou aí e atiro. Mas Deus não mandou dessa maneira. Não. Eu tenho um resgate para isso. Eu tenho um resgate. Não atire, não degole. Eu tenho um resgate. Eu acho que até a pessoa daí vai falar assim: o cara é louco. O cara é inimigo dele também. Você não quer isso? Não. Eu vou pagar um preço muito alto. O que vocês precisam? Eu preciso de um Estado Islâmico. Não é bem essa o teor da ilustração que eu estou fazendo, mas é bem próximo. Então, assim, eu vou dar o que você quer. Preço enorme. Mas você não faça isso. E a partir daí, aquela pessoa é levantada e abraçada. Pagou-se o preço pela vida daquela pessoa. Foi isso que Deus fez com a gente. Nós estávamos indo para a morte. Nós estávamos sentenciados à morte. Mas Deus, lá no início, Ele falou: não, eu quero ter relacionamento com Ele. Eu quero que Ele retorne para o relacionamento. Ele se perdeu, Ele errou, Ele quis me abandonar, mas não, eu quero vir perto. Se Deus fez isso por nós, nós também devemos fazer isso por Ele. Sabendo que a nossa vida foi tida como algo muito precioso para Deus, como
nós somos de Deus. Eu sou de Deus. Você é de Deus. Para isso, nós temos que ter consciência da palavra de 1 João. Não amem o mundo. O mundo, no aspecto cosmos, no aspecto de domínio. Não amem o mundo. Se apropriem das coisas de Deus. Entendam que vocês são cidadãos de um outro lugar, de uma outra localidade. Vocês não fazem parte disso daqui. Vocês estarão aí, mas vocês não fazem parte disso daí. Por isso vivam como se não pertencessem a esse lugar. E saibam que por pertencer a um outro lugar, esse aspecto relacional, familiar, ele é intenso. Mas ele é frutífero. O aspecto relacional é frutífero. É assim na família. Um homem e uma mulher geram frutos, geram filhos. Esse é um dos aspectos que nos diferencia diante de Deus. Certa vez eu ouvi alguém dizer que talvez o inferno não seja tão ligado àquilo que nós vemos, embora o aspecto tenebroso permaneça. Mas vocês conseguem imaginar, eu não sei quem foi que falou isso, mas vocês conseguiriam se imaginar solitários em um lugar pequeno para toda a eternidade? Vocês conseguiriam se imaginar? Eu vou fazer essa ilustração porque muitas vezes nós estamos assim, né? O inferno é um lugar de chama, fogo. E nós conseguimos entender o aspecto de dor por conta de quem nós somos. Mas o espírito pega fogo? O espírito pega fogo? Tem muita gente aí dizendo que é para o espírito ser queimado. Os processos falam assim, queima, está queimando, não sei o quê, e é como se estivesse pegando fogo. Eu não consigo entender isso, mas tudo bem. Queimar um espírito, né? Talvez seja uma alusão forte daquilo que é o aspecto sofrimento. Não estou discordando da palavra de Deus no aspecto de sofrimento, tá? Estou só questionando em relação ao espírito que está pegando fogo. E essa divagação de alguém que falou isso, eu não me lembro quem foi. Se nós somos seres criados para o relacionamento, nós não conseguimos ficar sozinhos. Nós não conseguimos ficar solitários. É uma pena muito grande para nós. Quem é que gosta de ficar sozinho? Embora eu sei que tem muita gente que gosta de ficar sozinho, mas eu garanto que por poucas horas. Mas quem gosta de ficar sozinho? Levanta a mão. Ficar sozinho para um ser que foi criado para o relacionamento é um tormento. É um tormento. Nós representamos, fomos comprados por um Deus que mantém relacionamento íntimo, que gosta desse aspecto do relacionamento, de um Deus que colocou em nós a sua natureza, e a natureza de Deus é de relacionamento. Aí você vai falar, não, eu gosto de estar sozinho. Gosta? Talvez você goste de ficar um dia, uma noite, um período, um breve período. Ah não, eu gosto, eu ficaria até um mês. Tá bem, um mês, eu vou concordar com você, isso é temporal. Você não ficaria, sua vida é dessas. Porque não é próprio de quem foi gerado por Deus. Deus nos gerou com a mesma vontade, com o mesmo desejo que Ele tem, de sempre ter alguém perto. Se fosse assim, se você gostasse tanto de ficar sozinho, você não iria querer morar com os pais, você não iria querer namorar, você não iria querer casar, você não iria querer gerar filhos. Tudo isso é algo que Deus nos deu.
Mas uma pena muito grande para quem não compreende esse aspecto é a solidão. Ser solidário. Isso até que eu me preocupo com irmãos, irmãs, que por estarem no nosso meio, têm se sentido sozinhos. A melhor idade é o período em que as pessoas mais se encontram sozinhos. Não que as outras idades não fiquem sozinhas, mas é o período. E muitas vezes ficam sós por conta da falta de compreensão dos mais novos, porque eles também precisam eles por perto. Porque eles são seres relacionados. Sempre foram relacionados. Na maioria das vezes, esses que estão na melhor idade já tiveram a sua família constituída, perderam alguns entes queridos, ou até mesmo ainda possuem uma grande família, mas por morarem sozinhos, se sentem solitários. Você quer ver uma alegria estampada no rosto de cada um desses? É só os netos aparecerem. Só os filhos e as noras aparecerem. E o aspecto relacional é tão interessante e intenso, mas ao mesmo tempo distorcido pelas forças diabólicas, que Deus criou a família, gerou a família. E o diabo distorceu tudo. Criou o homem e a mulher para que gerassem filhos. Os filhos terão filhos. Só que aí, essa família se expandiu e é colocado outras pessoas como parte da família. E isso gerou aquilo que nós chamamos cunhados, sogros. E a parte que vocês menos gostam, eu pergunto. Sogra! Vocês riem, vocês sabem do que eu estou falando. Olha como o diabo distorce essas coisas. Sogra é muito importante. Sogra é importante. Se não fosse ela, você não estaria com essa beleza do lado aí, não. Já homem seja mulher, né? Sogra, eu sou sogra. Mas a questão é, nós não podemos deixar que isso seja uma realidade no nosso meio. Nós, como seres relacionais, tal como Deus, devemos entender que deve haver essa separação do que é certo e do que é errado. E nós devemos trazer para a realidade, trazer para a nossa realidade, fazer com que nós representemos bem esse aspecto. Nós não venhamos, isso não quer dizer que você tem que fazer beijinho para o seu sogro, para o seu cunhado, para o seu sogro. Quer dizer, não estou dizendo isso. Estou dizendo que você deve respeitar como família. Você deve apoiar como família. E você pode muito bem fazer parte desse contexto sem se contaminar com as coisas do mundo. O mundo despreza. Você não precisa, você não pode desprezar. É algo importante. Não estou aqui defendendo a minha mãe, que é sogra da minha esposa, não. Minha esposa até é mais empática nesse aspecto. Mas eu digo o seguinte: se Deus, com tudo isso, fez distinção, é porque nós também devemos fazer distinção. Nós devemos entender. Nós devemos, cada dia mais, caminhar em direção ao plano e ao projeto de Deus, que é de constituir uma família de muitos filhos semelhantes a Jesus, que foi o unigênito de Deus, o primogênito de Deus que se tornou unigênito. E assim, todos, como era da vontade de Deus, serem salvos. Quando, na criação de Deus ou das coisas, Deus disse o seguinte: haja luz e luz. Todos os aspectos relacionais são uma verdade. E nós devemos colocar todas as coisas na luz. A luz não confunde. Sabe por que eu digo que eu me conheço, que eu sei quem eu sou, e você também deve conhecer parte de mim? E isso deveria nos ajudar? Porque
Quanto mais eu ando para a luz, mais eu caminho para a luz, mais você vê. Se eu começar a ir lá para o fundo, você nem vai notar que eu tenho pouco cabelo. Vai parecer que tem mais, porque não bate luz. E quanto mais eu chego para a luz, Deus é luz, é o que eu gosto de dizer sempre, mais eu me vejo como sou. E mais você me vê como eu sou. É esse o aspecto da comunhão, da familiaridade, do relacionamento. Quanto mais eu ando na luz, mais eu reconheço quem eu sou e mais você vê quem eu sou. Eu também te vejo. Eu posso te ajudar. E você pode me ajudar. E eu devo te ajudar. E você deve me ajudar. Nossos relacionamentos devem estar baseados nos fundamentos e nos princípios de Deus. O amor é a base para essas coisas. Por isso, nós vamos nos amar mais e mais. Nós vamos nos relacionar mais e mais. E nós vamos nos desnudar mais e mais. Esse é o desafio. Até que naquele grande dia o Senhor nos veja como a noiva imaculada, perfeita. Somos criados seres relacionais. Nós vamos nos relacionar para a glória de Deus. Nós vamos nos preocupar com aqueles que estão privados desse bem que nós podemos ter, que é a nossa família. Aqui no aspecto maior, a família da fé. Sabe por quê? Porque foi para isso que Deus te gerou. Foi para isso que Deus me gerou. E aí eu vou te amar, você vai me amar. Eu vou te suportar, você vai me suportar. E nós vamos nos relacionar como filhos da luz. Amém? Fecha os seus olhos. Esses são os aspectos, Pai, que permite que nós não andemos em trevas. Nós que reconhecemos que na sua palavra, em João 12:46, o Senhor diz: eu que sou a luz, vim ao mundo para que todo aquele que crê em mim não permaneça nas trevas. E a sua palavra é a verdade, Senhor. E o Senhor, que é um ser relacionado, tem um profundo interesse em que nós tenhamos relacionamento, estejamos completamente nus uns para os outros. Que sua palavra, que é a verdade, faça que nós sejamos os verdadeiros representantes dessa comunidade, desse bem-querer do Senhor para as nossas vidas. Que nenhum de nós se sinta solitário no meio da família. Que todos nós estejamos atentos às necessidades dos nossos irmãos, não somente os de perto, mas os de longe. Porque o Senhor tem um interesse genuíno por uma família enorme. Porque o Senhor tem um desejo intenso na salvação de todos, que ninguém se perca. Nós possamos agir como família, nós possamos ir em direção, não somente do nosso bem-estar, mas também em prazer aqueles que estão perdidos para perto do Senhor, para que possam provar da tua presença, possam provar de ter diálogo contigo, de ouvir a tua voz, de sentir o seu abraço, o seu afago. Embora nós não vivamos por sentimentos, nós ansiamos, nós necessitamos mais e mais da tua presença nos ajudando, nos ensinando. Pai, nós ainda precisamos mais ir em direção à tua luz, para que seja revelado tudo aquilo que nós somos. Que mais e mais nós venhamos nos completar como família da tua parte. Oh Deus, obrigado por essa noite. Obrigado pela palavra da verdade que o Senhor lança. E que essa mesma nunca volta vazia. Mesmo em meio às dificuldades do nosso relacionamento, o Senhor nos conduza a bom termo, a termos êxito.
ainda que momentaneamente nós não consigamos entender, nem comigo, mas nós sabemos que o Senhor tem o melhor para nós. Tu és bom. O tempo todo, tu és bom.